Fala galera, fala aí do Vasco, das contratações do Vasco, aí o Leandro Castan, o Maxi Lopes e o Vinícius Araújo. O Leandro Castan, que é um jogador que começou no Corinthians, teve uma passagem bastante interessante no Corinthians, se não me engano foi campeão da Libertadores por lá, né? Teve uma passagem muito boa pelo Corinthians, jogador já conhecido, né? Mas sempre importante lembrar aí os feitos do jogador, né? O cara que ficou 6 anos na Europa, teve uma passagem pela seleção em 2012, na época que a seleção estava no comando do Tite. É um cara que com certeza vai agregar ali com o Breno nessa defesa do Vasco. Finalmente o Vasco vai ter uma dupla de zagueiros boa, né? Uma vez que o Vasco sofreu aí com Paulão e Eraso, é complicado. Tem o garoto ali, o Ricardo Graça, que começou bem, agora o torcedor já tem uma certa desconfiança, mas eu acho sempre importante dar tempo ao tempo, né? Um jogador jovem ainda, então não dá muito para querer cobrar alguma coisa. Leandro Castan, que é um cara que, como eu disse aqui, teve uma passagem ficou bastante tempo na Itália, teve uma passagem pela seleção, né? Um cara que, como eu disse, vai agregar bastante, um cara que tem alguns títulos aí no seu currículo, né, de Campeonato Brasileiro, Libertadores, já foi ali melhor jogador na época que jogou pelo Corinthians, né, se não me engano ele entrou na seleção da Libertadores, né, foi ali pelo menos um dos destaques do Corinthians na Libertadores de 2012. E bom, como eu disse aqui, é um cara que vai agregar bastante a equipe do Vasco. Pulando o Castan, que como eu disse já no início do vídeo a galera conhece bem, o Maxi Lopes é um jogador que teve uma passagem pelo Grêmio muito boa, né, acabou saindo ali de maneira meio esquisita. É um jogador que, curiosamente, quando eu fui olhar a história dele, eu me surpreendi achando que ele já tinha jogado pela seleção argentina. E eu fui ver aqui que, na verdade, ele nunca foi convocado para a seleção argentina. Ele teve, sim, passagens pela base da Argentina. É um jogador que, ainda assim, mesmo não tendo passagem pela seleção argentina principal, é um jogador que tem números bastante interessantes de gols. É um cara já experiente, assim como o Leandro Castan, que eu acabei não falando esse detalhe, é um jogador experiente, assim como o Maxi Lopes. O Maxi, que já passou até pelo Milan, né? Quando ele ainda estava jogando lá na Itália, ele acabou indo para o Milan, né? Por um empréstimo. Então é um cara que, como vocês podem ver, ele conseguiu chegar num time importante da Itália, do futebol europeu, né? O Milan, né? E isso mostra que ele teve uma boa passagem por lá. Depois do Milan ele acabou perambulando ali, né, pelo futebol italiano, né, voltando, se não me engano, a última equipe dele foi o Torino ou o Chievo, né, então ele rodou ali um tempinho no futebol italiano até vir para o Vasco, né. Mas aí é aquela história, né, o jogador que sai do futebol europeu, quando vem para o futebol brasileiro, geralmente ele consegue jogar bem no caso dele, eu acredito que ele vai conseguir ter um tempinho jogando bem pelo Vasco, sei lá, mais um ou 2 anos, né? Eu vou dar uma olhada aqui na idade dele certinho. Ele tem 34 anos. Só para explicar, eu estou com um computador aqui na minha frente, falou galera? Só para explicar, por isso que eu estou olhando muito para lá. Então ele é um jogador que tem 34 anos, né? Está voltando da Europa agora. Como eu disse, ele tem aí, cara, pela idade dele, se ele se cuidar direitinho, né, porque quando ele chegou aqui teve um certo comentário que ele estava um pouco acima do peso, mas enfim, com 34 anos, né, hoje em dia com a medicina, né, bem avançada, pelo nível de futebol que ele estava jogando, né, o futebol italiano é bem complicado de jogar, eu acredito sinceramente que ele não vai ter muito problema no Vasco não, cara. Ele vai ter pelo menos 1 ou 2 anos jogando num nível bem bacana pro Vasco, uma vez que o Vasco também não tem jogador na função dele, né, para competir, ele vai sobrar ali, né. Agora o que resta também é torcer para ele não se lesionar, né, igual aconteceu com o Luiz Fabiano.
Era um jogador que tinha tudo para arrebentar no Vasco, mas as lesões acabaram impedindo aí que ele tivesse uma sequência para ajudar. E, bom, galera, por fim, falar do Vinícius Araújo, né? O Vinícius Araújo, que tem 25 anos, é um jogador que já não é tão... Aliás, está bem longe de ser veterano, né? Jogador que tem bastante aí para mostrar. Jogador que começou ali no Cruzeiro, teve passagens ali pelo Valência, voltou para o Cruzeiro, jogou no Sport, voltou para a Espanha para jogar no Zaragoza. E é um jogador assim que, quando o Vasco contratou, me surpreendeu, porque há muito tempo eu não ouvia falar desse jogador, né? E geralmente isso é sinal de que o jogador não teve muito destaque, não fora do Brasil, né? Como eu disse aqui, ele passou pela Europa jogando no Valência, jogou no Standard Liège da Bélgica, jogou também no Real Zaragoza e nunca teve muito destaque, né? Pelo menos eu não me recordo de ver o pessoal falando do Vinícius Araújo. Mas eu acho ele um jogador interessante, cara. Eu acho que ele pode agregar bastante, né? Quando ele estava jogando aqui no Brasil, eu me lembro dele ter um certo destaque, né? Então, cara, assim, o Vasco se reforça bem. Só é uma pena que não deu para reforçar essa equipe durante a Libertadores, né? Vieram tarde demais esses jogadores. Eu acredito que eles iriam acrescentar bastante ali com o Pikachu, que está praticamente em alguns jogos jogando sozinho, né? Então, galera, é isso, não tem muito o que falar. O Vinícius Araújo, como eu disse aqui, é um jogador que é um pouco difícil falar o que ele pode fazer pelo Vasco. Como eu disse, ele é jovem, ele pode agregar ali na questão mais física, né, ajudar fisicamente, diferente, por exemplo, do Lopes e do Castan, que são jogadores já mais experientes, mas que têm, além da experiência, tem a técnica, né? São jogadores que não tem como contestar a técnica, são jogadores que vão agregar isso ao Vasco. E bom, galera, é isso. Durante o vídeo, na edição, eu vou colocar aí algumas estatísticas desses jogadores. E bom, valeu, galera, um abraço.